Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Sou Isabela Oliveira, sou terapeuta integrativa, terapeuta espiritual. Faço atendimento há mais de 20 anos. E hoje eu vim fazer um relato de caso sobre doença mental borderline. Esse atendimento aconteceu há 5 anos atrás, aproximadamente. E o resultado foi surpreendente. Quando iniciamos o nosso passo a passo terapêutico para fazer o atendimento dessa cliente, identificamos a importância de fazer o seu renascimento com amor como primordial para iniciar o processo de reajuste mental dela. E ao abrir o campo astral dela, nós entramos em contato com o campo espiritual. E identificamos que havia uma correlação muito grande entre ela e o seu pai. Então demos início à nossa terapia Renascimento com Amor, onde se acessa, desde a fase intrauterina, todas as questões vividas pelo pai e pela mãe, na experiência intrauterina, quando você ainda era bebê dentro do útero da mãe. E damos início a esse processo terapêutico com essa atendida. E o que identificamos como causa real, primordial, que levou ela ao adoecimento mental em grande escala. Ela teve borderline, ela se automutilava, precisava de camisa de força. A partir de 17 anos de idade, ela foi internada infinitas vezes em clínicas psiquiátricas, sofreu outros abusos enquanto internada. E quando encontrou o nosso trabalho, ela já tinha mais de 60 anos. Inclusive foi o pai dela, enquanto ancestral, que a conduziu até o nosso trabalho. E aí falando dessa causa raiz primordial e do campo espiritual que promoveu esse total desajuste psíquico na criança, que era ela, que estava dentro do útero da mãe, quando isso aconteceu. Então esse pai dessa atendida, um homem muito bem colocado, dentro da justiça e dentro da política, com alto cargo público, e um outro homem se apaixonou por ele. Um homossexual se apaixonou pelo pai da nossa atendida. Começou a fazer investidas de ordem sexual, e ele não gostou disso e se afastou. Esse homem, esse que se apaixonou pelo pai dela, então fez magia pesada, magia de cemitério, magia com crânio. E conduziu a mente deste homem a ficar pensando de forma obsessiva em relacionamento sexual com outro homem. As entidades espirituais que passou a governar a mente do pai da minha atendida, forçosamente criava na sua tela mental imagens sexuais de homens se relacionando com homens. E fazia com que toda a bioquímica do corpo dele se excitasse com essa possibilidade. O pai dessa minha atendida resistiu a isso de todas as formas. Mas ele começou a ficar viciado em pornografias, em filmes, e entrar em contato com esse universo homossexual. Mas como ele não era real, não era da índole, não era real para ele isso, ele se mutilava. Ele se sentia sujo, ele se sentia nojento. Porque o que ele mais desejava era a família dele. Ele já tinha um filho, que tinha aproximadamente 2 aninhos, e a esposa dele estava grávida da minha atendida. E todo esse aspecto de magia associado a essa desestruturação psicológica, mental, que sofreu o pai dela quando ela estava sendo gestada na barriga da mãe, trouxe um estado psíquico de automutilação. Precisamos, no atendimento do Renascimento com Amor, quando identificamos essa influência espiritual que aconteceu no seu processo gestacional, através do nosso trabalho com apometria, nós imediatamente interferimos naquela situação, agimos no campo da magia, que ainda reverbera, a magia enquanto você não trata, ela ainda vai reverberar tanto nessa vida quanto nas vidas futuras ou vidas passadas. Então há necessidade de trabalhar o campo de magia para desfazer o campo de magia. Então o que eu trago aqui para vocês é a influência espiritual que controla a mente através de campos de magia e a necessidade imediata de se fazer a limpeza do campo da magia e se fazer o ori, que é o ancoramento do orixás de luz que passa então a governar a cabeça. O pai dessa atendida, ela não teve a oportunidade de conhecer e fazer um trabalho espiritual para ter as interferências espirituais necessárias para tirar daquela situação. A mãe dela sofreu muito na gestação, porque se sentiu completamente rejeitada, ele perdeu o desejo sexual pela mãe dela. Isso trouxe vários transtornos, de pertencimento, de amor, de vinculação com esses pais. E ela sofreu, ela enquanto criança,
em fase intrauterina, sofreu todas as cargas psíquicas desse processo obsessivo que o pai dela viveu. Tratamos isso e demos continuidade aos nossos passo a passos terapêuticos, e essa cliente foi melhorando assustadoramente à medida que o processo acontecia. Inclusive, para finalizar, mas algo muito importante, é que quando chegou na fase adulta, essa paciente ela começou a ter relacionamentos, e 3 dos relacionamentos sérios que ela teve, 2 dos homens se reconheceram homossexuais, se reconheceram gays, quando na relação com ela. E o 3º relacionamento, que salvo engano, chegou a casar, se reconheceu como gay, e no dia ela chegou em casa e ele estava completamente transformado em mulher. Isso mostra como as questões sistêmicas são importantes serem vistas e tratadas. Há cargas emocionais represadas, e aquele indivíduo que não foi visto nem incluído no sistema, ele é representado por algum membro da família, e para ser visto e incluso. São dinâmicas familiares. Todos aqueles que pertencem ao nosso grupo familiar não são só aqueles de elos sanguíneos. Também são aqueles que nos causam grandes prejuízos, como grandes benefícios. Essas pessoas, elas precisam ser vistas e inclusas sistemicamente, para que não tenha necessidade de representá-la e trazer mais sofrimento para a vida. Tudo isso foi visto e tratado. Então, a nossa terapia ela é integrativa, porque ela trabalha e trata o campo espiritual, trabalha e trata o campo psíquico, trabalha e trata as questões familiares, as questões ancestrais. Trabalhamos os traumas desde a fase intrauterina, tratando o ser na sua integralidade, corpo, mente e espírito. Espero que esse relato do caso faça a diferença na sua vida e amplie a sua consciência quanto às reais questões que envolvem o processo do adoecimento.